Nesta aula iremos falar sobre viga T, que é um ponto de bastante dúvida. Vou isolar só esses elementos aqui de início. Então agora a gente vai falar sobre a excentricidade entre viga e laje, tá? Essa dúvida é muito comum porque muitos softwares não fazem a consideração da excentricidade. Eles até mostram que a viga e a laje, digamos, a laje está aqui e a viga está abaixo da laje, mas no seu modelo de cálculo ele não faz a consideração dessa excentricidade. Então a pessoa acaba não convivendo com esse comportamento no seu dia a dia, tá? Então vamos ver o que ocorre quando a gente tem a excentricidade, né? Bom, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho o quê? Eu tenho dois elementos de barra. Então, um elemento de barra aqui embaixo, um outro elemento de barra aqui em cima, e eles estão conectados por braços rígidos, tá? Por que eu fiz isso? Eu quero mostrar o comportamento diferente, ou o que ocorre em cada um dos elementos, né? O que ocorre na laje e o que ocorre na viga, né? Então, se a gente olhar aqui os esforços internos, e aqui a gente vai olhar o normal, né? Olhando a estrutura, essa primeira parte do exemplo, né? A gente vê que a viga ela tem um comportamento aonde você tem a compressão e depois vira aqui tração em algum trecho dela, né? Para a laje você tem o comportamento inverso, né? Ela tem a tração e depois vira compressão, tá? Então você percebe que existe, para o esforço normal, né, existe um comportamento aí que basicamente, quando você integra toda a seção, né, todos os resultados das sessões, da seção transversal, você tem um comportamento que no final das contas você não vai ter esforço normal, mas sim, cada parte aqui está sofrendo uma tração ou compressão, né? Para os momentos, se eu mostrar o momento dessa estrutura aqui, você não vai ter um momento, digamos, realístico, porque vai ter um momento também separado, né? Aqui é mais para realmente comprovar que existe uma normal diferente em cada parte da seção transversal, né? Então, olhando aqui uma seção T completa, né? Então aqui já é uma seção que foi modelada já como seção T. Ela tem essas características geométricas. Se a gente olhar o comportamento dela em relação aos esforços normais, então eu vou tirar a renderização. Se eu pedir aqui para ele mostrar o resultado, eu não tenho esforço normal. Por que eu não tenho esforço normal? Pois quando você integrou toda essa seção, um basicamente cancelou o outro e você não tem esforço normal nenhum. Você vai ter os esforços comuns, né? O momento MY, que aqui dá 421, e o VZ, né? A cortante. Então você tem um comportamento tradicional de viga, né? Então agora a gente vai ver o comportamento aonde a gente tem realmente um elemento 2D, né? Tudo que a gente viu aqui eram elementos de barra, né? Então elementos de barra fazendo a composição da seção, um elemento de barra com a seção total, mas agora a gente vai para uma situação mais real, que é onde a gente tem um elemento 2D e abaixo do elemento 2D nós temos o elemento 1D, né? O se aqui automaticamente ele gera para mim esse elemento de nervura, tá? Basta eu lançar o elemento 1D aqui, pedir para conectar o elemento 1D como nervura e ele automaticamente gera essa nervura para mim, tá? Ou a seção T virtual. Então, olhando aqui a situação da viga com o elemento 2D, e nós vamos novamente ver os esforços internos, né? Então eu vou pegar aqui o normal, né? Por quê? Por que o normal é tão fundamental nesse exemplo, né? Porque se você
olhar só a viga, você vai ver esforços normais nessa situação de excentricidade entre o elemento 2D e a tua viga, tá? Então, eu vou pedir aqui para ele mostrar o esforço normal. Ó, aqui eu tenho um resultado só da viga, tá? E quando a gente pede o esforço normal, você percebe que existe um valor aqui, um valor de esforço normal, tá? Corresponde ao quê? Ao esforço normal que ocorre aqui nesses elementos separados, tá? Então a gente tem a parte de baixo da viga tendo o esforço normal. Claro que aqui ele está dando umas compressões aqui no início, tá? Mas isso é devido à modelagem, tá? O importante aqui é só mostrar desse exemplo, é mostrar que existe um esforço normal que cancela entre a laje e a viga, tá? Então aqui a gente pode ver o esforço normal ocorrendo apenas aqui só na viga. Então a gente tem esse esforço normal ocorrendo, né? Mas no CIA eu posso ativar a nervura. Então ele começa a considerar não só a viga, mas ele considera a seção T virtual composta pela viga e a laje. E aqui a laje está sendo totalmente considerada porque a largura efetiva da viga é igual ao comprimento da laje, ou a largura da laje, né? Então, ativando aqui a funcionalidade, ele vai considerar o perfil ou a estrutura como um todo, né? Eu pedi o esforço normal. Basicamente eu tenho valores zerados, né? Se a gente olhar aqui as duas situações, né? A composição elemento 2D e elemento 1D e a composição, e aqui só o elemento 1D, e pedimos o valor normal. Deixa eu pegar aqui só para esses dois elementos. Você tem um pequeno valorzinho aqui na ponta, mas isso aqui é devido à malha. Eu posso discretizar mais a malha nesses pontos e esse valor vai tender a zero, tá? Mas se eu pegar aqui então o esforço normal, mas pegar o MY, né, olhando aqui, o MY 421, veja que nós obtemos basicamente o mesmo valor, e o VZ a mesma situação. Então, nessa situação onde a largura efetiva da viga é igual ao comprimento da laje, né, a largura da laje, você vê que a gente bate exatamente os mesmos valores de uma seção isolada, né? Mas e na situação onde a laje, a largura efetiva da viga não pega o comprimento inteiro da laje, né? Nessa situação aqui, se olharmos as forças internas, mesmo que a nervura esteja ativa, então vou selecionar esse elemento, o MY a gente vê um valor reduzido, e a normal, nós vemos que existe uma normal em cima do elemento, mesmo fazendo a nervura, né? Ativando a nervura. Eu vou desativar a nervura e pedir para mostrar os resultados. A gente vê um resultado de 397, tá? Isso aqui levando em consideração, então, são esforços só da viga, não é o esforço do T virtual, tá? Então, levando em consideração só do esforço da viga, dá 397. Mas vamos olhar, então, o que ocorre no restante da laje, tá? Lembre-se que quando eu faço essa composição elemento 2D e a viga aqui embaixo, né? Você vai ter que a viga vai ter um comportamento onde ela vai ser tracionada, né? E a laje vai ser comprimida. Qual é o problema aqui nessa situação? É que, como a laje é muito maior do que a largura efetiva do T virtual, nós temos parte do esforço de compressão dessa laje fora do T virtual, tá? Então, olhando essa situação, eu lancei aqui do lado esquerdo e do lado direito faixas de integração também. Então, eu estou integrando todo esse comprimento da laje e todo esse comprimento da laje fora da largura efetiva. Vamos ver o que dá de normal. Então, eu vou clicar aqui para ativar.
Então temos aqui, ó, 149,77. Do outro lado a mesma coisa, tá simétrico, né? Então 149,77. Então nós temos aqui de esforço normal fora do T virtual basicamente 300 kN, né? Então voltando ao T, ou ao elemento de viga, e pedindo o esforço normal, nós temos 397, tá? Então a gente percebe que para dar ou zerar o esforço normal nessa situação, estão faltando 97 kN, né? Eu tenho 300, 300, a viga isolada ela tem 397. Quer dizer que esse trechinho aqui da laje, ele está com uma compressão de apenas 97. E até por isso, se eu ativar a nervura, vocês vão ver que esse valor aqui vai abaixar para próximo de 300. Então aqui a gente tem 299. Por quê? O que se cancela, o T virtual, quando você vai pegar o esforço normal, você vai ter os 397 da viga, e dessa faixinha aqui da laje eu tenho apenas em torno de 97, né, que é a compressão que ocorre nesse trecho da laje. Então você vê que se você fizer essa modelagem de nervura em uma laje grande com vários elementos de barra, você vai perceber que vão aparecer esses esforços normais, tá? Só que esses esforços normais geralmente não são utilizados, a gente não considera isso geralmente no dia a dia de cálculo, né? Geralmente para uma viga a gente vai considerar o momento e a cortante, os pilares sim normais e momentos. Então, muitos engenheiros, quando batem o olho numa situação dessa e vê esse esforço normal, a pessoa geralmente ela tem dúvidas de onde está vindo esse esforço normal, por que está ocorrendo isso, né? Bom, se a gente então quiser zerar esse sistema, né, para ter um sistema similar a uma largura, onde eu tenho a integração do T virtual, que é nessa situação, ou a gente tem um perfil isolado como esse daqui, nós podemos utilizar aqui no SIA, só para validar o que a gente está falando, né, o elemento de integração. Diferente da faixa de integração, onde a gente integra só uma faixa do elemento 2D, o elemento de integração ele integra os resultados de todo mundo que tiver dentro dele. Tá? O elemento de integração é esse cara que está aqui. Eu já apliquei de antemão no exemplo, né, nessa estrutura. Então, através desse elemento de integração, a gente vai conseguir ver o resultado da integração de tudo, né? De toda a laje que está acima da viga e da viga também. E vamos ver como é que fica o esforço normal. O que é esperado que o esforço normal fique zerado, porque nós vamos conseguir pegar toda a laje comprimida e toda a viga tracionada de uma vez só, né? Então, forças internas. Então, faixa de integração, elemento de integração, eu vou pedir o resultado só para ele, né? Eu pedi o esforço normal. E você vai ver que basicamente ele vai zerado, e aqui na ponta a gente tem um pequeno esforço normal, novamente a mesma situação daqui. Eu teria que discretizar mais essa malha nessa região para zerar mais esse valor. Mas você percebe que a integração do elemento inteiro, né, tanto da viga como a laje superior, a gente vai ter basicamente aí o esforço normal zero, a mesma situação lateral, né, comprovando o que a gente está pensando, né. Tá, mas então como é que eu posso trabalhar e não não ter esses esforços normais? Como é que eu poderia ter outros sistemas de modelagem onde eu poderia não ter esse problema de ficar considerando esse esforço normal que está fora da laje, o que está dentro da largura, o que está fora da largura efetiva, o que está dentro da largura efetiva, né? Assim finalizamos a terceira aula, e na próxima iremos ver um pouco mais sobre vigas T.